iniciando o nosso podcast Pode um Café. Ao meu lado aqui, Lúcia Zulfo, apresentadora aqui, minha parceiraça. Prazerzaço. Que delícia! Estamos de volta. Prazerzaço. Estarmos de volta. A gente teve férias, mas estamos voltando agora. E eu tenho uma convidada muitíssimo especial, que é a Mislene Mota. Eu vou falar um pouquinho dela aqui antes que vocês mostrem ela. Ela é casada com o Jorge e mãe do Guilherme, de 18 anos. Ela tem formação em publicidade e propaganda, corretora de seguros e consultora de imagem. Hoje, gente, ela é consultora de imagem focada em imagem, estratégia e de estratégia. Projetos em andamentos. E ainda tem vários projetos em andamento. Ela está participando de um programa de mudança comportamental para empresários que está fazendo muitas mudanças positivas no âmbito profissional e também pessoal. Essa pessoa, gente, é a Mislene Mota. Mislene, prazer te receber aqui, receber você aqui no nosso Pode um Café. Muito obrigada pelo convite das duas. Fiquei super feliz por esse convite. O prazer é sempre todo nosso, né, Lúcia? Com certeza. Mislene é uma querida, assim, que conheci numa reunião do BNI, que eu fui visitar, né, conhecer, e ali a gente meio que se conectou, né, de alguma forma, e assim, acho que vocês vão amar, porque as coisas que ela fala e o trabalho que ela realiza é incrível. Então, um prazer mesmo ter você aqui com a gente. Ela tem muita história para contar e eu já quero falar, porque assim, hoje eu fui fazer a make para vir aqui pro nosso podcast e as pessoas já começaram a me falar assim: você sabe qual a sua carteira? Você tava lá, né? Cartela de cores? E aí eu falei: não sei. Mas a Mislene já disse para mim que vai ter uma consultoria aí comigo. E me falaram que eu fiquei bem de verde, né? E aí tem uma coisa que me intriga, porque assim, muita gente fala muito isso por conta dos olhos, claro. Sim. Ou porque, de repente, viu realmente que combinou aí as cores, né, Mislene? Sim. E é justamente nisso que você tá focada agora, né? Sim, tem a análise de coloração, né, que eu faço para descobrir ali a paleta, as cores que mais harmonizam com cada pessoa. E a gente até bate o olho, acha bonito, às vezes não acha que ficou tão bem, mas realmente para a gente saber qual que é a cor certa, as cores é com o teste, porque o teste ele faz comparações. Então compara as cores e aí no final a gente consegue entender qual que é a cartela de cores. E como que foi essa paixão sua em relação à escolha da profissão? Porque hoje, talvez a Lúcia concorde comigo, está muito na moda as pessoas falarem qual é a sua cartela, né? Qual é a sua cartela de cores, né? Porque antes não tinha isso. A gente ia nas lojas e falava: eu gostei dessa blusa aqui, achei bonita. Hoje não, hoje as pessoas realmente lhe perguntam, né? Assim, qual que é a cartela, né? Acho até que deu uma banalizada já. Sim. Já achei que deu uma banalizada. Ela tá na área, ela deve. Tudo muito assim. Vamos fazer coloração. Em qualquer lugar, em qualquer momento. Fez uma coloração ali, sua cartela é essa. A pessoa sai com aquilo e não sabe como usar, de que forma. Eu tenho visto muito assim, né? Os negócios rápido pela internet, faz ali o negócio online. E acho que tudo, né? Quando começa muito assim, tem que ter um cuidado maior, né? Acho que toda profissão a gente corre esse risco, né? De ter profissionais bons e ruins. E realmente, hoje todo mundo fala da cartela de cores, né? Tanto na maquiagem, na loja. E tem profissionais que não gostam, justamente porque a pessoa fica muito presa à cartela de cores, né? Não tem aquela orientação de como usar de forma correta. E eu pego muitas pessoas também que já fizeram seu teste, mas não conseguem usar as cores a seu favor, ou os outros elementos de design, porque na consultoria de imagem não são só as cores. A gente trabalha forma, tecidos e tudo isso traz uma comunicação mais assertiva. E isso que é a estratégia de imagem, é entender o que a pessoa quer comunicar através da imagem dela e traduzir, o meu papel é traduzir isso através das roupas que ela vai usar. E, na verdade, como você é formada em marketing e propaganda, você fez tudo isso, te ajuda muito, né? Me ajuda muito. Porque aí... Eu sempre falo que, assim, nada que você estuda é em vão, né? Não. Uma hora você vai servir para alguma coisa, aquilo que você fala, não tô mais seguindo essa minha profissão. Calma que isso vai ser introduzido na sua vida de outra forma, não é mesmo? É verdade. Traz E toda isso uma te bagagem. ajuda a fazer com que esse seu trabalho seja mais elaborado. Sim, eu vou muito pelo viés da comunicação. Então, geralmente empresários, empreendedores, muito pro lado profissional, também tem pessoas que procuram para autoestima, mas o objetivo acaba sendo muito mais profissional e posicionamento.
Então, toda essa questão de comunicação, assim como tinha na publicidade, também tem na comunicação não verbal através da sua imagem. Sim. A Lúcia fez, né, Lúcia? Eu fiz, né? Assim, e eu me apaixonei por isso no sentido de, sinceramente, eu não dava a menor bola. Não dava a menor bola. Eu comprava, se eu gostei, tá lá, fica no armário. Só que aquelas coisas, né, que você começa a perceber. Às vezes você olha, acha bonito, né, compra e depois no dia a dia você não consegue usar. Dá uma coisa que eu vi, né? Parece que na loja ficou bonito, depois não, né, não vai. E eu na época, ganhei de presente de Dia das Mães e fui fazer assim bem despretensiosamente. Mas foi muito importante para mim, na época, na questão com o foco da autoestima, sim, e de entender melhor ali o que servia para mim, o que não servia, né? E sem ficar nessa, que eu acho que é isso, né? Essa coisa do estar presa àquela cartela, né? Então, que às vezes você gosta muito de uma cor, você se sente muito bem com determinada cor, e não é porque na sua cartela a cor não está, que você nunca mais vai poder usar, né? Que você tem formas, né, de jogar, né, um acessório, né, uma terceira peça, né, coisas assim, não é isso? Você vai quebrando aquilo, né? Sim, temos algumas estratégias para poder usar aquela cor que a pessoa tanto gosta. Né? Porque senão as pessoas ficam muito, não, aí nunca mais vou poder usar, né? Por exemplo, no meu caso, não tem preto na minha cartela. Tudo bem, não é nada que, tipo, Nossa, não tem preto é cruel, né? Não, mas pra mim, eu vou te falar que não me faz falta. Eu tinha muita coisa preta? Tinha, mas aprendi a não usar, porque não era uma coisa que realmente ia me fazer falta, né? Se fosse, eu saberia como usar o preto dentro do proposto, ok. Mas para mim não teve problema. Mas tem gente que se não tiver o preto, acha que não vai viver. Como que eu vou me vestir, né? E aí parece que isso mexe com a identidade, né, da pessoa. Sim. E o preto tá muito introduzido no guarda-roupa de todo mundo, né? De toda mulher. É verdade. E quando você tem assim, né, que você ama determinada cor, que você gosta de se vestir daquele jeito, a pessoa chegar para você e falar, olha, não, isso aqui tá errado, né? É difícil nessa questão da identidade da pessoa, né? Porque como que você quebra isso? Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade até, assim, eu acho que se me falar que eu não, né, de repente se me falar, essa cor aqui não é da tua cartela, eu vou dizer então, mas eu gosto, eu vou continuar usando, né? Então, eu acho que tem isso também da personalidade, né, de mesmo não ser da sua cartela por conta de todo o estudo e que tem que ser respeitado isso, mas eu acho que também tem que ser respeitada a vontade da pessoa, da identidade, né, Mislene? Sim, com certeza. A gente traz esse equilíbrio, né, do que a pessoa gosta com o que vai trazer harmonização, o que vai trazer de benefício ali para a imagem dela. E eu não trabalho com certo e errado. Eu trabalho realmente com a estratégia. É isso que faz a diferença, que eu te digo que, como você falou, em todas as profissões existem os bons profissionais e os que não são muito bons, né? A gente sabe disso. O que eu disse Por isso que de banalizado, o que eu disse de banalização é que hoje você vê até testes rápidos pela internet, entende? Coisas assim, que aí você não tem essa conexão com a pessoa. Como que você vai entender o que realmente faz sentido para aquela pessoa, né? Como que ela vai te transmitir o que realmente ela precisa. Então, assim, é isso que eu digo de banalização, né? Não é nem a questão do profissional. Quando tem um profissional ali, é outra coisa, mas são as coisas que acontecem em todo lugar, como a gente vê a própria questão dos óleos essenciais, infelizmente a gente também vê banalização, pessoal vendendo de qualquer jeito, no Mercado Livre, não é? Acontece com todo mercado. Sem nenhuma comunicação, acontece né? com todo mercado, infelizmente. Mas é importante isso, porque não existe certo e errado, né? Você tem que saber adaptar, né? E a gente tem todo um preparo, né? Um treinar do olhar, né? Então, quando a gente faz por um aplicativo, tem que ter a iluminação correta. Então, às vezes, acaba mais confundindo a pessoa do que ajudando. Porque ela acredita naquela cartela e se ela estiver errada. Então, ela vai
trocar toda a maquiagem, né, cor de cabelo, é todo um transtorno por estar fazendo por um aplicativo que talvez não seja tão confiável. Aí a gente tem que pesquisar antes para saber o que é o ideal para aquela pessoa. Mislene, e hoje qual que é o seu público, assim? Você hoje atende mais pessoas voltando mais para autoestima, ou mesmo para as carreiras, né? Porque tem gente que quer passar uma identidade forte em todas as áreas de carreiras aí. Qual que é o seu público hoje? Quem lhe procura? Sim, eu atendo homens e mulheres, mas na sua maioria são mulheres, e sempre muito mais voltado para a carreira. Então, ou uma transição de carreira, ou um posicionamento, ou até um reposicionamento. E isso acaba refletindo também na autoestima, mas aquilo que incentiva e que motiva ela a estar disposta a fazer uma consultoria de imagem é por causa da carreira. Normalmente são essas pessoas que lhe procuram. São. E você acha que a gente deve quebrar essa bolha de tipo, é só para carreira, né? Porque, por exemplo, acho que a Lúcia não fez para carreira, né? Não. Então, assim, eu devo ter também, porque, por exemplo, tem gente que vai falar assim, não, mas eu quero fazer porque eu formei medicina e eu quero passar uma imagem bacana aqui. Eu fiz dermato, né, por exemplo. Mas para a vida pessoal eu acho isso muito importante, né? Então, eu acho que de repente tem que furar essa bolha aí e dizer, olha, é para todos, é acessível para todos, é bacana para todo mundo. Porque através dessa comunicação visual que a gente também tem através do seu trabalho, é que outras coisas acontecem também, né? Sim. Você vai conseguir acessar diversos campos através disso, né? Da imagem. E tem tanta gente que fala isso pra gente, né? E fala, você é boa comunicadora, ou então você passa uma imagem legal, você vê? Então, isso já é de tempos que as pessoas falam isso pra gente, né? Então, isso eu acho que veio mais formalizado dessa forma hoje, né? Com a sua profissão, mas eu acho que é para todos, na minha opinião. Acho que devia todo mundo entender um pouco disso, né? Sim, com certeza, é para todos, porque a gente pode trocar essa ordem, né? Então a gente pode se colocar em primeiro lugar para quando surgir uma oportunidade a gente saber como lidar. E até para atrair novas oportunidades. Então acho que é se colocar em primeiro lugar, acho que é o primordial para trocar, furar essa bolha e trocar essa ordem, porque as pessoas podem até perder oportunidades por não estarem preparadas. Exatamente. E a imagem também faz muito esse papel, né? Eu vejo vários profissionais que são excelentes na sua área, né? Que têm ali autoridade para falar, mas muitas vezes falta alguma coisa. E aí falta aqui a imagem, que ele não se atentou, porque ele ficou tanto tempo trabalhando, tanto tempo se especializando, estudando, e acabou se deixando para depois porque não via importância nisso. Mas trocando essa ordem, com certeza ele vai estar muito mais preparado para quando surgirem novas oportunidades e assim trazer autoestima, porque quando a gente mexe por fora, a gente acaba mexendo por dentro também. E isso transborda, assim, confiança. Confiança. Sabe que eu vi uma entrevista do Thiago Nigro? Acho que Thiago Nigro, você deve saber. Ele só usava preto, né? Só sim. preto, já lembra? E aí, não sei se, obviamente, deve ter tido algum profissional, né? E eu sei que a Maíra Card, eu acho que ela também ajudou nessa transformação e tal. E aí, hoje o cara tá muito diferente do que era antes, né? Ele achava que a camiseta preta, acho que era básica, né, Mislene? Sim, ele usava, né? Uma isso. camisetinha preta, ele tinha várias. E aí, hoje a gente vê ele totalmente diferente. E posicionamento, né? Sim. Porque é um cara que vem aí falando sobre o mercado financeiro, né? Então, assim, ele realmente hoje ele passa mais credibilidade do que antes, né? Não só por beleza, mas por credibilidade mesmo do que ele tá falando, né? Ali. Sim, se você vê uma pessoa com uma camisa... Um exemplo que eu lembrei aqui agora, na verdade, né? Mas imagina só, você vê uma pessoa sempre com a mesma camisa preta, o que você vai pensar? Então, exatamente. Como que você é visto pelos outros, né? Essas perguntas que a gente tem que se questionar. Sempre isso, na verdade, né? Assim, se eu quero passar uma imagem alegre ou então de confiança, eu vou ter sempre que ter um posicionamento, né? Isso. Eu acho que não só na imagem, mas também na fala, mas é óbvio que isso tudo que a gente está falando, se a pessoa ela toma uma postura de fazer uma consultoria e aí ela vai, né, e começa a usar as cores corretas,
ela se posiciona automaticamente, ela se posiciona para o mercado de trabalho de uma forma correta, né? Porque ela tá autoconfiante. Que foi, acho que aconteceu com você, né, Lúcia? Exatamente. Quando você fez, né? Foi. Então, quando eu fiz, como eu disse, fiz porque ganhei de presente, né? Ponto. Não era uma coisa que me atraía. Já tinha olhado, já tinha, sabe, ainda estava assim, né? Querendo entender. E assim, claro, não conhecia a Mislene na época, fiz com uma pessoa que foi muito bom. E trabalhou muito essa questão da autoestima, também a parte da maquiagem, a própria parte da cor do cabelo. E aí eu comecei a enxergar as coisas diferente, né? E realmente ver assim o antes e o depois, né? Como determinadas. E aquela coisa que eu falo, né? Não é tudo, realmente não fica legal. Mas isso começou a me transformar por dentro. Uhum. Foi uma coisa muito interessante de começar a prestar mais atenção nesses detalhes, atenção no que eu ia vestir, né? De que eu podia. Aquela coisa de você se olhar e você se achar bonito, você se achar bem, Sim. né? E isso foi progressivo, Sim. né? Foi progressivo. E eu fui me interessando, né? De começar a andar com a cartelinha lá na bolsa, vou comprar alguma coisa. Ah, tirei tudo que estava no meu armário. Não fiz isso, né? Depois de um tempo, aquelas coisas que eu comecei a ver que eu já não estava mais mesmo usando, ok, eu fui doando e tal. Mas o que eu ia comprar novo, eu já comecei a, né, comprar já de acordo com aquilo que... E foi engraçado, para mim teve uma mudança muito assim, porque eu sempre fui muito da cor. Eu sempre fui muito colorida, muito estampado, de muito assim. E conforme foi mudando isso, e aí também veio junto com a questão do posicionamento, de imagem, né? Com a mudança, a questão do trabalho, hoje eu paro e vejo, nossa, um monte de coisa tom cru, de tom neutro, né? Coisas que eu não tinha assim no meu armário. Então você vai tendo essas mudanças. E aí comecei a me enxergar melhor dessa forma. Então isso né, vai mudando, né? A gente vai também tendo essas transformações. E eu, querendo ou não, eu sou funcionária pública, assim, 30 e tantos anos, me aposentando agora, e professora durante muito tempo. Acho que a gente conversou, até comentei com você, né? Professora durante muitos anos, depois trabalhando na parte de administrativa, chega até por conta de algumas questões de saúde e tal, buscando muito mais conforto, né? Então eu ando muito de tênis e tal, mas eu comecei a entender que eu podia fazer dessa forma, mas me posicionando também através da minha imagem, que eu não tinha essa, né? Conforme eu fui trabalhando com a doTERRA, você vai vendo que eu tinha que me colocar de uma outra forma. Não dava para continuar como a professora. Porque é a imagem que vem primeiro, né, Mislene? Na verdade, eu acho que isso é tão antigo, né? Que agora tá profissionalizado, né? Vamos dizer assim, né? E por pessoas que levam a sério, como é o caso da Mislene, que busca informações, que tem uma formação disso, principalmente porque também você tem outra formação que te ajuda, né, a ter essa visão. Eu acho que tudo isso leva à sua credibilidade também, né, Mislene? Sim. Você põe isso em prática, né? Porque a Mislene, você olha pra ela, né, gente? Elegância pura, né? Então, assim, você já passa isso porque é o seu trabalho, mas você já era assim antes? Eu sempre fui muito vaidosa. E o que eu fazia antes, sem saber que eu fazia, era o truque de estilo pro meu biotipo. Então, eu disfarçava ali o que eu queria disfarçar, testava várias vezes para poder conseguir disfarçar ou realçar alguma coisa, e eu sempre fiz esses truques. Essa é uma outra parte da consultoria de imagem muito voltada para a autoestima. Então, se você tem alguma parte do seu corpo que você não gosta, pode ser muito baixinha ou ser muito alta, barriga. Então, tem vários elementos barriga ali, vários truques. Acho que é todo mundo, gente. A Mislene não, mas assim, né? A maioria eu já quero saber o truquezinho da barriga. São vários. Porque já que não dá para tirar o café sem açúcar, que aliás, a gente ia falar, o café tá super caro, então assim, a gente tá servindo uma xícara de café nesse podcast.
É limitado. Tô brincando, gente. Mas a barriga, eu acho que é uma coisa. Eu vi vocês tomando café aqui sem açúcar. Eu falei, gente, não tô nesse nível. Porque o café pra mim tem que ser com açúcar. E aí, assim, vai o docinho, o chocolate. Antes de vir pra cá, que eu fiz? Peguei um salgado. Só funciona se tiver com a barriga cheia. Então, e aí ela vai querer um truque pra disfarçar. A barriga, porque não dá pra disfarçar outra coisa, entendeu? É isso. Sim. Já tentei de todas as formas, emagrecer. Aí meu marido faz atividade física lá e fala assim: vamos fazer um pouquinho. Eu falo assim, tá bom, agora mesmo. Eu sou boêmia, né? Então eu sou uma pessoa que. Aí entra aquela parte da psicanálise de homeopatia, de homeopata que eu sou. Eu falo, gente, não tem como, essa é a minha personalidade. Não tente me mudar. Eu sou teimosa também. Então, assim, tô brincando, óbvio, de não emagrecer. Eu acho que é saúde até, né? Mas todo mundo tem aquela pochetezinha que chega a uma idade, e infelizmente eu preciso falar isso, chega uma idade que, assim, cara, é muito difícil perder essa barriga. É fato, né, Lúcia? Por mais que seja ali um pouquinho, mas é difícil. Sim, é difícil. Tá, e qual que é o truque? Você pode contar pra gente? Tem vários truques, né? Depende da pessoa. Depende da pessoa, Aí eu tenho que analisar, tenho que testar o que vai funcionar pra ela, porque se eu falar que várias coisas, de repente você vai falar, mas eu não gosto. Né? E aí eu vou testar algumas coisas com você e a gente vai ver o que vai ficar melhor. Às vezes não vai ser um truque, vai ser 2, 3, 4. E quando estava no comecinho da consultoria de imagem, que me deu aquele clique também, eu falei assim, nossa, antes eu tentava tanto emagrecer, né? Tanto ter esses truques, né? Alguma coisa, eu falei assim, poxa, eu posso ajudar tantas pessoas também que não precisam fazer dietas restritivas, porque se incomoda com alguma parte do corpo. Sim. Então é algo que ali, fazendo alguns truques, né? Disfarçando, a gente consegue realçar ali a nossa beleza, se sentir melhor, se sentir confortável à vontade nos lugares, sem ficar se sacrificando, né? Tirando o açúcar do café. Não dá. Depende, né? Vai de gosto. Pra mim é um sacrifício se eu tiver que tomar com açúcar. Eu também acostumei sem. Porque quem acostuma não volta. Mais, é um caminho sem volta, né? Não tem como. Não tem como. Gente, vocês estão falando pra mim uma coisa que, assim, pra mim eu acho impossível neste momento. Mas tudo bem. Quem sabe daqui a um tempo a gente conversa de novo e você já tá assim. É verdade. Você falou da água com gás, o cafezinho, que chega essa idade pra todo mundo, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando isso, inclusive. Acredito que seja... talvez consciência, né? Você começa a ter consciência de algumas coisas e vai melhorando. Enfim, é saúde, né? A gente busca o bem-estar, né? Então, sim, com certeza. É assim como doTERRA. Eu sou super fã aqui de doTERRA. Você vê que a gente tá gravando um podcast e tem que ter aqui o difusorzinho, né, Lúcia? Maravilhoso, né? Com... O que você colocou neste? Bergamota, que é o óleo da autoestima. Você gosta de bergamota, né? Amo. Quase todos os eventos ela bota bergamota. Bergamota e peppermint. Maravilhoso. Tá aqui do meu ladinho, maravilhoso. Dupla perfeita. O bergamota é o óleo da autoestima, né? Olha. E isso faz com que a gente também tenha um estilo de vida diferenciado para quem usa, né, os produtos doTERRA. E a gente vai aderindo. Então, assim, eu conheci a Lúcia, comecei a aderir algumas coisas de doTERRA, conheço Mislene, começo lá a prestar atenção nela, e por aí vai. Daqui a pouco ela tá tomando café sem açúcar. Mislene, eu ia te perguntar, quando a pessoa te procura, aí tem vocês fazem uma entrevista, o inicial ali e tal. Normalmente, quanto tempo dura o processo todo? Até, vamos dizer assim, você dá alta para a pessoa se virar sozinha. Eu começo com essa entrevista, né? Que seria uma conversa, um bate-papo para entender ali o que ela tem mais dificuldade e o que ela já consegue se virar. Como a Lúcia já tem a consultoria de cores, então é uma etapa que a gente não precisa repetir, já pode passar. Então depende muito do que ela vai me trazer. E aí eu vou oferecer soluções para ela. E dependendo do que ela me trouxer, pode ir de apenas um encontro a 8 encontros, que aí durariam 2 meses. E ainda dou um suporte de 30 dias para ver como que ela tá ficando, assim, na prática, né? Se descobrindo sozinha mesmo, mas com certeza ela sempre tem uma autonomia, porque esse processo, ele vai gradualmente ele vai trazendo um aprendizado. Mas eu acredito que seja exatamente como você está dizendo, né? A pessoa, ela precisa de se sentir segura. Sim, é um processo. Para dizer, pode deixar que agora eu já entendi, eu sei fazer isso, né? Isso. Isso é muito bacana, né? Esse trabalho que você faz de
de também entender que a pessoa tem um certo conhecimento, né? Não ficar preso a ela e tudo mais. Acho muito importante isso também, né? E tem alguns trabalhos que você faz também que tem a parte de ir fazer as compras junto, né? E tem algumas coisas assim também, né? Tem, ele faz parte desse pacote maior, mais completo. E aí eu posso tanto visitar o guarda-roupa dela para a gente descobrir o que tem lá, ver o que ainda faz sentido de acordo com a estratégia de imagem e sair para as compras. Depois ainda também tem a montagem de looks, então é realmente colocar a mão na massa. É bem minucioso, bem trabalhoso também. E ali a montagem de looks é quando ela descobre que ela tem muita roupa. Quanta coisa dá para eu fazer com as minhas peças. Do próprio guarda-roupa, você vê. Do próprio guarda-roupa e quando tem as compras também, juntando as peças novas com as antigas que ficaram no guarda-roupa. Porque você vai fazer um apanhado do que ela tem. Isso. E vai em busca de algumas soluções para completar ali. Isso. E aí criar várias combinações. E aí as pessoas percebem que não é quantidade, né? É a intenção que ela tem, é realmente coisas pontuais que vão trazer mais diversidade. Sim. Bom, eu acho que é isso, né, gente? A gente aprendeu aqui um pouquinho, né, com a Mislene. A gente podia marcar um dia e fazer aqui. Dá para fazer? Dá, gravado? Claro. Um teste de coloração? Sim, a gente pode escolher algumas etapas. Verem como é, porque é chocante, né? Sim. Quando a gente olha assim e vê a mudança que compõe os tecidos, né? Você já passou por isso. Faz uma diferença assim que você não acredita, né, na hora. É muito legal. Põe um, põe outro. Nossa, muda, né? Os contornos do rosto, as marcas. Disfarça as marcas, né? Questão de olheira. Exatamente. Hoje eu já consigo ver isso, sabe? Por isso que eu falo, às vezes se eu puser uma roupa... E engraçado, né? Como a gente... eu falei do preto, né? Por exemplo, antes eu não usava marrom, que está na minha cartela. Está super em alta agora. E agora, então, né? E aí eu usava preto. E aí hoje eu vejo que como o preto, para mim, não fica legal, pesa. E o marrom, eu já tenho várias peças marrons. Mesmo eu não calçado, né? Teve uma vez que eu presenciei você colocando um mule preto e um que era pastel, eu acho. Dá um begezinho. Dá uma diferença, né? Muita diferença. Parece que a gente identifica assim, nossa, esse combina com ela, esse daqui não, né? Mas depois de todo esse processo, né? A coloração, ela tá sempre em volta ao rosto, próximo ao rosto, né? Então, na parte de baixo não tem tanta interferência. Mas claro que a gente tem ali a estética da pele com o sapato, então a gente faz essa análise de cada um, mas pela coloração é mais o que está próximo ao rosto. Muito bacana, Mislene. E aí a pessoa, vai ter o teu contato aí para todo mundo poder também falar com você, que é individual, né? Você não individual, sim. Eu a gente posso vai pedir marcar. Que coloque o seu Instagram aqui, gente, para vocês acompanharem ela nas redes sociais, entrar em contato, marcar uma consultoria, né? E ter esse bate-papo com a Mislene. Você tem os atendimentos lá, né? Também no Frisson. Tenho com as clientes do Frisson. Que também é uma coisa interessante, uma coisa mais rápida ali, né? Isso. Mas às vezes a pessoa consegue, com certeza. Tem vários pacotes, visão, né? Isso, tem vários pacotes para oferecer. Mas essa primeira conversa é gratuita e aí a gente identifica qual é o melhor pacote. Porque, na verdade, tem muitas pessoas que não sabem nem o que é, né? Então, ainda tem isso, né? Sim. Então, não entende muito bem o seu trabalho. E acredito que a expansão disso, ano a ano, vai ser muito maior. As pessoas estão muito mais atentas, né? A tudo isso. Então, acredito que daqui para frente é só mais clientela e a gente consegue levar essa confiança. E que as pessoas têm essa consciência, né? De que dá para melhorar o visual, dá para ter uma autoestima melhor através desse seu trabalho, que é muito lindo, na verdade. É verdade, o conhecimento tudo, né? Então, a gente se conhecendo é essencial. Eu acho que vale a pena, para quem não conhece, para quem nunca fez, vale a pena. Quem tem a ideia de que eu vou ficar preso porque eu não me ligo na imagem, porque tem muita gente que também, cada pessoa com a sua opinião, né? Às vezes você não tem no teu trabalho, você não precisa se preocupar com isso, ou não é uma coisa que você se preocupa no momento, ok. Mas vale a pena para você se enxergar
por uma outra lente. Acho que é mais ou menos por aí. Então, eu indico realmente as pessoas, né, quem quiser, quem tiver vontade, quem tiver curiosidade, porque é a mudança mesmo da gente se olhar no espelho depois, né? Você começar a se enxergar, você, não gosto muito da palavra, mas o se empoderar, você se sente realmente, porque você muda, um detalhe ali que muda, né? E não dá pra gente fugir disso, porque a imagem realmente é o que vem primeiro, dependendo da sua profissão, dependendo de onde você se coloca, numa reunião, né, numa apresentação, onde você estiver, é a sua imagem que vai chegar primeiro. Então, vale a pena, é uma experiência que vale a pena passar, porque é uma mudança de chave. Eu falo que, para mim, foi libertador. Eu acho que, assim, saber e ter a minha cartela e saber o que funciona para mim e o que não funciona foi libertador. Então, eu indico fortemente. E na pessoa da Mislene, que vocês vão amar. Tenho certeza disso. Mislene, muito obrigada de você ter participado. Que já fica aqui o nosso convite, né, Lúcia, para você acho que vai ser bem legal da gente fazer. Né, para a gente fazer isso ao vivo aqui, para as pessoas, ao vivo, gravado, mas para as pessoas entenderem como que funciona. Muito obrigada da sua participação aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Lúcia Zufo, pela parceria. Obrigada, Mislene. Gente, a gente está encerrando o nosso programa hoje com Mislene Mota, consultora de imagem. E sempre pode um café, né? Para todos nós. Tintim aqui, né, pode gente? Um café. E assim a gente encerra o nosso pod de hoje. Beijão para todos vocês. Beijo, tchau. Show.